José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Então, eu quero que você fique com esse versículo, essa passagem na sua cabeça. Mas agora eu quero que você volte um pouco lá para o 48. Na realidade, a gente nem precisa ler, mas eu vou falar para vocês. O que está acontecendo aqui? Lá no 49, Jacó está abençoando aos seus filhos. E ali ele começa a separar ali as 12 tribos de Israel. Que na realidade são 13, né? Mas só 12 são territoriais. E por isso que falam as 12 tribos de Israel. Porque a tribo de Levi era a tribo que eles se espalhavam. Estavam no meio de todo mundo ali. E eles eram, que nem a pastora falou também, né? Os levitas, enfim, os sacerdotes. Então eram as 12 tribos. Então Jacó estava ali abençoando os seus filhos. Mas quando a gente vê ali no capítulo 48, fala que Jacó adoece. E quando Jacó adoece, seu filho José percebe isso. E então traz os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos, que eram Manassés, o seu filho mais velho, e Efraim, o seu filho mais novo. E ele pede com que o seu pai os abençoe. Lá no verso 11. Então o seu pai pega e coloca a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Só que naquela época, quando você estava abençoando com a mão direita, você estaria abençoando quem? O mais velho, o primogênito. E então José percebe aquilo e fala: não, pai, peraí, calma aí, troca as mãos, porque o senhor tem que abençoar a Manassés. Só que Jacó mostra para ele que ele estaria abençoando, ele queria sim abençoar a Efraim, que era mais novo. E aqui a gente pode trazer o primeiro princípio. Estamos falando sobre consistência, estamos falando sobre repetir algo. E aqui Deus começa a nos mostrar o primeiro princípio sobre repetir algo. E Deus repete um princípio de quê? De abençoar o filho mais novo. Porque isso aconteceu com o seu pai, o pai de Efraim. Quem? José. José era mais novo e ele foi abençoado. Então aqui Deus começa a nos mostrar sobre repetir algo. E se Deus pode repetir algo que dá certo, por que nós não devemos? Porque muitas das vezes a gente tenta mudar as coisas. Ao invés de termos o entendimento que Deus está mandando, muitas das vezes a gente repetir algo. Então o primeiro princípio aqui é que nós devemos sim repetir algumas coisas em nossa vida. E devemos ter esse discernimento. A outra coisa que podemos tirar dessa lição é que muitas das vezes a gente não dá muita importância para as pequenas coisas. E essas pequenas coisas a gente pode trazer e falar como se fosse esse filho mais novo. Não quer dizer que ele não receberia as bênçãos, porque essas foram uma das 2 maiores tribos, né? A de Efraim e de Manassés. A Manassés foi muito, muito abençoado, mas a Efraim foi mais abençoado ainda. Porque o território qual eles conquistaram era um território montanhoso, um território fértil. Mas o que eu quero trazer para nós aqui na noite de hoje, que Deus falou ao meu coração, é que, vou trazer esse exemplo. Imagina que você quer ter uma vida mais saudável. Você quer correr uma maratona. Você quer se preparar para uma maratona. Sei lá, 5, 10, 15 quilômetros, eu não sei. Mas você tem 3 meses.
Nesses 3 meses, você fala, eu vou me dedicar para melhorar e conseguir terminar essa maratona. Então você pega todos os seus sábados e você acorda 6 horas da manhã, quando você não está trabalhando, você acorda 6 horas da manhã, você corre 3 horas, você se alimenta bem demais, você toma 3, 4 litros de água por dia, mas você só está dando importância para aquelas grandes coisas, que é esse sábado. Você tira um sábado inteiro, para se dedicar. E aí quando você chega aqui na igreja, você fala, mano, aí Ricardo, corri hoje, mano, 3 horas na rua, desde 6 horas da manhã, bebi 3 litros de água hoje, eu comi, mano, tomei café da manhã, comi certinho, comi de 3 em 3 horas, estou aqui. Mas no outro dia você vai estar moído, porque você não está tendo uma constância de fazer todos os dias. E muitas das vezes nós estamos deixando esse irmão mais novo de lado. Esse irmão mais novo de lado, talvez essa constância de fazer 15 minutos de corrida todos os dias, 5 minutos, que seja. Esse pouquinho a qual a gente despreza, é o que vai fazer a diferença lá na frente. Porque esse pouquinho vai começar de 5, vai passar para 10, vai passar para 15. E muitas das vezes nós estamos achando que vir a um sábado, passar 5 horas, 3 horas, seja lá quantas horas você passar aqui no culto, é o suficiente. Não. Talvez o melhor para você se fazer deveria ser você todos os dias, sem tirar um tempo, 5 minutos da palavra, 5 minutos de oração. Isso ia fazer muita diferença na sua vida. Mas nós temos nos preocupado sempre olhando, meu Deus, eu preciso conseguir ficar 1 hora orando, eu preciso ler 10 capítulos por dia, toda vez que eu for ler a Bíblia. E aí você vai procrastinando, até você não fazer, porque você espera sempre o momento perfeito, a hora perfeita. Você sempre espera, ao invés de começar com os pequenos. Você despreza os pequenos começos, Então, nós temos que começar a dar mais importância a esses pequenos começos, porque eles vão fazer total diferença na nossa vida lá na frente. E a consistência é um esforço deliberado para manter o curso. Agora, como manter o curso até mesmo depois de morrer? Jacó recebeu uma palavra de Deus. Ele ensinou ao seu filho José. José recebeu palavras de Deus e ele ensinou aos seus filhos. Nós, como igrejas, temos que começar a entender esse princípio de passar de geração em geração. O evangelho, ele não pode parar em nós. Você não pode simplesmente começar a estudar na sua casa e você achar que Deus já falou comigo, eu recebi do alto e está tudo bem. Eu vou para o meu trabalho, eu estou conectado com Deus, mas eu acredito que o evangelho não vai morrer se você não falar para ninguém. Porque Deus vai levantar outras pessoas. Isso é óbvio. Eu acredito nisso fielmente. Mas imagina com que você fosse totalmente responsável, o único responsável de passar essa mensagem à frente. Esse evangelho iria morrer porque você não teve o entendimento de passar essa consistência para a sua geração, e da sua geração eles passassem para os seus netos, dos seus netos eles passassem para os seus bisnetos. Então nós, como igreja, muitas das vezes estamos muito preocupados apenas com a nossa consistência. Talvez você tenha melhorado a forma de você ler a Bíblia, talvez você tenha lido a Bíblia todos os dias, talvez você tenha orado todos os dias, mas o que você tem feito para que isso passe adiante? Mas o que nós temos feito para que isso mude a vida de pessoas lá na frente? Porque um dia eu e você, nós iremos. E os nossos filhos, eles precisam continuar um legado. Eles precisam continuar a pregar o evangelho. Então precisamos passar isso de geração em geração. E agora voltando lá
no 49, no capítulo 49, diz lá no verso 22, diz que José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Então ele é um ramo frutífero. Então José era alguém consistente. E alguém consistente, ele dá o quê? Frutos. Então todas as vezes que nós formos consistentes em algo na nossa vida, nós daremos frutos. Isso é óbvio. Seja na sua parte financeira, se você é consistente em salvar o seu dinheiro, se você é consistente em investir o seu dinheiro, isso vai te dar um fruto. Se você é consistente em estudar, isso vai te dar um fruto. Se você é consistente em orar, se você é consistente em ler a Bíblia, isso vai te dar frutos. No verso 23 ao 25 diz: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Ou seja, quando temos consistência, não importa o que queiram, o que pode vir contra nós, nós continuaremos firmes, nos manteremos firmes, pois sabemos em quem confiamos. Então aqui ele fala que os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Mas no verso 24 ele diz: o seu arco, porém, permanece firme. Permanece firme porque ele sabia em quem ele estava confiando. Ele não confiava na sua própria força, ele não confiava na sua própria inteligência, ele confiava em quem deu a palavra a ele. Então, quando nós nos mantemos consistentes, mais uma vez, nós nos mantemos firmes. Não existe dificuldade financeira, não existe dificuldade no casamento, não existe dificuldade na sua vida mental, emocional, que você não vá se manter firme, porque você confia em quem te deu a palavra. Agora, muitas das vezes estamos passando por dificuldades, estamos passando por situações ruins em nossas vidas. E muitas das vezes nós nos rendemos a essas situações. Nós nos rendemos a essas situações porque nós não temos o ato de declarar a palavra. Nós nos rendemos a essas situações porque nós não temos o ato de ser consistentes. E nós precisamos declarar a palavra sobre as nossas vidas. E em Romanos 4:17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém, que já deu sede. Eu quero que você preste bastante atenção nessa parte. Eu acredito que não está mais esse frio para você estar tão morto assim. Amém? Então, a partir desse momento, eu tenho mais 3 horas para eu pregar. Eu quero que você se movimente. Eu quero que agora, a partir desse momento, já deu para você ficar parado, já deu para você ficar morto, já acabou. Sabe por quê? Porque em Romanos 4 diz que perante aquele no qual creu, o Deus o quê? Que vivifica os mortos. Então, se existe algum morto aí, vivifique agora. E eu vou falar para você, no 3 você vai dar um glória a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Então, Deus é o que vivifica os mortos e Ele chama à existência as coisas que não existem. Agora, o que significa isso? O que isso implica, Lucas? Deixa eu te falar o que isso implica. Deixa eu te falar o que é trazer à existência, trazer à existência as coisas que não existem. Ah, Lucas, pastor, Juliano, Léo, meu casamento,
está destruído. Ah, a minha empresa está falindo. Ah, eu estou desesperado, eu estou afundado na depressão, eu estou extremamente ansioso, eu estou com síndrome do pânico. Mas deixa eu te falar, você serve a um Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. As coisas que não existem é o quê? O meu casamento está destruído, eu não consigo enxergar um casamento bom, mas Deus, o meu casamento é abençoado. A minha empresa está falindo, Deus, eu não sei de onde tirar dinheiro. Ei, Deus, eu acredito que a minha empresa é abençoada e ela prospera. Esse é o Deus que traz a existência daquilo que não existe. Não existe, você não consegue enxergar. Assim como foi falado para Pedro, que tudo que ele ligar aqui na terra será ligado no céu, na mesma forma é na minha e na sua vida. Então nós precisamos começar a aprender a declarar a palavra de Deus. Precisamos aprender a nos mover no espiritual. É isso que Deus quer de nós. Não podemos mais ser crentes que simplesmente venham para a igreja, mas não acreditam na cura, não acreditam em dons, não acreditam que Deus pode fazer milagres. Isso não é o evangelho. Isso é simplesmente a religiosidade. E nós não estamos atrás de religião. Nós acreditamos firmemente que Cristo morreu por nós. E se Cristo morreu por nós, Ele é capaz de curar, Ele é capaz de salvar, Ele é capaz de mudar qualquer situação. Não importa se o seu documento está há anos sem sair. Não importa se a sua empresa está há anos catibando. Não importa se o seu casamento está quase acabando. No momento que você se posicionar e começar a declarar a palavra, você começar a orar e profetizar, o seu filho está dando problema, a sua família fala, esse filho não presta, o seu filho já era, não tem mais situação para ele. Você vai falar, o meu filho, ele é abençoado, o meu filho, ele vai sair das drogas, o meu filho vai ser restaurado, o meu casamento vai ser totalmente curado. É para isso que Cristo está nos chamando. Nós estamos passando por essa ligeira passagem aqui nessa terra. No máximo aí, talvez do jeito que vocês comem tanto fast food, tanto McDonald's, vocês não sei se chegam a 70 anos, 80. Espero que vocês cheguem. Mas nessa pequena passagem, nós precisamos nos mover no espiritual. Porque deixa eu te falar, no céu não vai, eu sempre falo isso pra galera do Pode Crente, a galera sabe. No céu, a gente não prega o evangelho. Você não precisa pregar o evangelho. Fala, Deus, não, mas eu quero ficar quietinho no meu canto. Eu não fui chamado para isso. Vou deixar pregar o evangelho aonde? Você vai pregar onde? No céu? Deixa eu falar. Lá no céu, ninguém precisa ser convencido. Lá no céu, ninguém precisa ser convencido. Sabe por quê? Porque todos estarão cantando: Santo, 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 Santo. No céu, ninguém precisa ser convencido, porque eu e você estaremos olhando para a face dele, para aquele que estava um dia pregado naquela cruz e era um cordeirinho, mas nós estaremos olhando para o leão da tribo de Judá. Eu não sei se você consegue sentir, mas isso foi o que salvou a minha vida. Não foi a Irlanda, não foi a minha família, porque a minha família tentou de tudo por mim, mas o único que foi capaz de me tirar de tudo aquilo que eu estava foi Cristo Jesus. Foi o Evangelho de Deus. Foi o Evangelho ao qual Paulo, Pedro morreram. Foi o Evangelho ao qual o Billy Graham pregou a milhões e milhões de pessoas. Foi este Evangelho que me salvou. Foi este Evangelho que mudou a minha vida. Foi este Evangelho. Não é esta nação. Eu sou grato a esta nação. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato pela família que Ele me deu, que foram realmente usados para me ajudar.
Mas eu acredito que sem Deus eu não seria nada. Eu não seria nada. Precisamos declarar a palavra de Deus. Abraão, lá no verso 18 e 21 ainda de Romanos 4, diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Preste bem atenção, verso 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, já com 100 anos de idade, recebe a profecia, é a palavra de Deus, que ele iria ter um filho. Abraão creu, e nós precisamos crer, então não importa a sua idade. Não tem ninguém com 100 anos aqui, né? Tem algum, caraca, até esqueci a palavra, MacGyver, não é essa palavra não, ancião, era isso não, mas esqueci, enfim, não tem ninguém com 100 anos aqui. Mas eu não sei, você deve estar no máximo aí 40, 50, não quero subir mais para não envergonhar ninguém. Mas envergonhar não. Mas às vezes a gente fica, mas Deus, eu já tô tão velho. Abraão tinha 100 anos de idade, recebeu uma promessa de Deus, e mesmo assim ela foi cumprida. Então você não está novo demais, você não está na meia idade demais, você não está velho demais para Deus cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Não importa a sua idade. Gênesis 49, 26. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, que foi distinguido entre seus irmãos. Aqui nós vemos que ele está falando sobre algo que ele não via, mas que ele acreditava que iria acontecer com José. E lá no capítulo 50 de Gênesis, a partir do 22 ao 25 diz: José habitou no Egito, e ele a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Essa expressão sobre os seus joelhos queria dizer que ele os ensinava, ele cuidava, ele brincava, e talvez ele até brincava com esses, sabe, de aviãozinho assim, poderia ser até mesmo dessa forma. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, preste bem atenção, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Ali José então morreu, no verso 26. E é assim que acaba o capítulo de Gênesis, com a morte de José. Só que o que eu quero que você se atente agora é que José estava crendo que o povo iria ser liberto do Egito e eles iriam para uma terra prometida. Mas ele não conseguia ver isso. Mas ele acreditava, porque ele acreditava que o Deus dele era fiel. Esse é o nosso Deus. Muitas das vezes a gente fica preocupado demais, mas Deus prometeu. Se foi realmente que Deus te prometeu,
Pode ter certeza que isso vai acontecer. Então José, ele tinha essa certeza, e ele fala para os seus irmãos, para que quando ele morresse, e eles fossem embora, que eles levassem os seus ossos. E aí a gente vê ali, já é Gênesis, e depois é o quê? Êxodo. Mas, da morte de José até começar Êxodo, e até Moisés nascer, sabe quantos anos foram? Foram aproximadamente 280 anos. E você pensa só, José morreu, depois de 280 anos, nasce quem? Moisés. Então, 280 anos, então Moisés ia o quê? Ia libertar aquele povo recém-nascido? Não, ele tinha ainda que o quê? Crescer. E aí tem toda uma história por trás disso. Então, depois desses 280 anos, Moisés nasce, e então, com 80 anos de idade, quem é rápido de matemática, quanto aí é 280 mais 80? 360. Todo mundo. Caramba, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Um monte de gente aqui a menina aqui é formada, é porque eu falo mais por mim. Que eu vi que acho que alguns pedreiros falaram ali. São bons de conta, né? Na medição. Também sou pedreiro, tá, gente? Né? Predeiro. Então ali foram 360 o quê? Dias? Não. Anos. Então, muitas das vezes, Deus te promete alguma coisa, Deus fala alguma coisa pra você, você espera 1 ano, 2, você já fica desesperado, você abandona a tua fé, não acredita mais em Deus, você larga a igreja, você larga seus pastores e não tá nem aí, não quero saber porque Deus não existe. Deus prometeu pra mim, já fazem 2 anos que isso não se cumpriu. Foram 360 anos, não do início da promessa, mas de que José morreu. Então, muitas das vezes nós temos abandonado alguns projetos em nossa vida, porque não aguentamos esperar muito tempo, mas precisamos ter a ciência e ter a consciência de que quando Deus promete algo, nós precisamos enxergar esse algo lá na frente. E é assim que José se movia. Ele não sabia como iria acontecer, mas depois de 360 anos, a palavra de Deus diz, se eu não me engano, acho que é lá no 16, em Êxodo, algo assim, 14, que Moisés pega os ossos de José e leva embora. Então aquele homem, mesmo depois de morto, ele teve, mesmo ali, não vendo aquele povo saindo do Egito, ele acreditava que aquilo iria acontecer. Então, nós devemos ter essa consistência, a consistência de acreditar em Deus, a consistência de orar todos os dias, a consistência de nos mover no espiritual, a consistência de estarmos aqui todos os dias. E agora, para finalizar, é tão interessante isso, porque aqui em Gênesis 49, lá no 28 fala, são essas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Agora, para finalizar, eu quero contar uma história. E essa história, eu quero que aqueles que são dessa igreja, aqueles que entendem o projeto que Deus colocou na vida do pastor Kesley, na vida da pastora Lívia e de todos os outros líderes, eu quero que você, que é da igreja People's Church, acredite e receba essa palavra. Eu vou finalizar com isso e eu vou contar mais ou menos como isso aconteceu. Mais ou menos
3, 4 semanas atrás, se eu não me engano, eu estava lendo a Bíblia e eu estava lendo Marcos. E então na verdade, um dia antes, vou falar isso, um dia antes o Juliano, a gente estava conversando com o Juliano, eu e a Lara, a gente estava dentro do carro, ele foi deixar a gente, e aí ele falou sobre o número 12. Foi o 10, na verdade, né? Não lembro agora qual o número foi, acho que era o 12 mesmo. E aí ele explicando sobre o significado do número 12 e tal, na Bíblia, e a gente estava conversando e tal, beleza. Quando foi no outro dia, eu estava lendo minha Bíblia, normal, na minha leitura, e eu estava em Marcos. E aí veio a mulher do fluxo de sangue, que estava quanto tempo? 12 anos. E então veio também ali, nesse meio termo, ele fica, ali em Marcos fica mudando, né? Entre a mulher do fluxo de sangue, aí fala um pouquinho da filha de Jairo, aí depois fala da mulher do fluxo de sangue, aí fala da filha de Jairo. E aí eu tava lendo, e aí eu me atentei a esse número 12. E eu comecei a pedir a Deus, Deus, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a ir mais fundo nisso, comecei a ir mais fundo. E é tão interessante que tem podem ser tirados alguns ensinamentos do porquê dos 12 anos. E fala sobre as 12 tribos de Israel. Mas isso é um contexto maior e não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu comecei a realmente sentir no meu espírito que Deus estava falando sobre algo desta igreja. Que essa igreja aqui na realidade tem quantos anos? 13. Vocês acharam que é 12, né? 13 anos de idade. Só que Deus começou a ministrar no meu coração. E eu até coloquei uma coisa aqui que está escrita bem assim: no dia em que a filha de Jairo nasceu, a mulher iniciou a sua hemorragia. Porque a filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade. Então no momento que a mulher foi curada, a menina morreu. Então a mulher estava sangrando por 12 anos, começou a sangrar com 12 anos, a filha de Jairo nasceu, a filha de Jairo morreu com 12 anos e a mulher foi curada. Amém? Tudo isso aponta para a perfeição, plenitude, algo completo. O tempo de que a mulher ter o seu fluxo de sangue estancado havia chegado, e o tempo da filha de Jairo morrer e ressuscitar havia chegado. Os seus anos haviam se completado. Agora, o que tem a ver? Que loucura é essa que você está falando? Essa igreja aqui nasceu, Deus confiou ela ao pastor Kesley. E essa igreja, eu comecei a orar e perguntar a Deus, e Deus começou a me mostrar como se essa igreja estivesse sangrando por esse tempo. Essa igreja ficou sangrando por esse tempo e tentando puxar as pessoas, reter as pessoas, mas tudo que fazia não conseguia. E ao mesmo tempo, quando ela começou a sangrar, ela estava crescendo como uma criança. Mas no momento em que, aos 12 anos de idade, essa criança morre, e essa criança, agora eu vou trazer para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção, essa criança talvez era a maneira que a igreja se portava. Talvez algumas religiosidades, talvez algumas coisas que Deus queria que precisava que saísse do nosso meio. Algumas coisas que deixavam com que talvez isso pudesse no futuro deixar as pessoas em algum pedestal. Então isso precisou ser morto para que agora essa criança, esse sangramento fosse estancado, e a partir desse sangramento estancado agora nasce uma nova criança.
E agora essa nova criança, ela está se preparando, tirou um ano inteiro desses 13 anos para poder se ajustar, e nesse ano de 2024 vai ser uma nova criança, a nova filha de Jairo, que vai salvar os enfermos, que vai curar os doentes, que vai libertar aqueles que estão viciados em drogas, que vai ajudar as pessoas que estão completamente perdidas em seus casamentos, que vai ajudar as pessoas que estão totalmente ansiosas e querem tirar suas próprias vidas. Essa igreja é uma nova igreja a partir de 2024. Algo novo tem para cada um de nós, mas nós precisamos nos mover todos juntos. Precisamos ter um entendimento de que esse sangramento foi por 12 anos, mas algo precisou realmente morrer, porque existia todo um jeito como nós fazíamos a igreja, mas esse algo precisou morrer para que algo novo de Deus pudesse ressuscitar, e agora sim, o plano e o projeto completo que Deus sempre teve desde o início se complete. Isso vai ser uma resposta para os irlandeses, para os croatas, vai ser uma resposta para qualquer nacionalidade. E eu acredito em um mover onde teremos cultos em espanhol, acredito em um mover onde teremos cultos em inglês, onde teremos cultos em francês, seja lá qual for a língua, nós iremos nos mover. Não precisamos e não devemos nos ficar presos apenas no português, não devemos, porque toda língua precisa confessar o nome de Cristo. Então você precisa se mover, não se preocupem com o seu trabalho. Um exemplo vivo é esse cara aqui. Esse cara aqui tinha um negócio para prender o celular, eu olhei o relógio, o celular ali, que já está na hora de eu terminar, mas eu vou terminar agora só falando isso. Ele estava totalmente preso no emprego dele. Por quê? Ele acabou de ter um filho, ele tem uma mulher, ele tem um apartamento para sustentar, e é totalmente compreensível. Mas chegou o dia em que ele realmente decidiu dar o primeiro passo. Mas ele não deu o primeiro passo assim: Deus, coloca o chão, que aí eu piso. Coloca o chão, que aí eu piso. Se o Senhor colocar o chão, aí eu piso. Porque esse emprego estava deixando ele de fora da família, estava deixando ele fora da igreja, ele não tinha mais comunhão entre os irmãos, ele não tinha mais nada. Mas ele chegou e olhou para baixo, ele não viu nada, ele não tinha um emprego, ele não tinha uma porta aberta, mas ele chegou e falou: mano, quer saber? Eu vou pular. E é isso. Ele deu o primeiro passo. E no primeiro passo dele, ele deu o segundo. Cada vez que ele foi dando passo, Deus foi colocando o chão. E hoje, já vai fazer o quê? Um mês? Mais de um mês. Ele ainda está, assim, sem emprego, fixo, trabalhando para alguém. Sabe por quê? Porque ele está sustentando a casa dele, fazendo coxinha. E você olha e fala: eu não posso abrir mão do meu emprego, porque aqui, se eu parar de trabalhar um dia, já era. Não estou falando que todo mundo, já amanhã, todo mundo lá liga pro chefe falando: não quero mais trabalhar, eu vou vender coxinha. Não, ele vende coxinha. Vocês, eu nem sei, eu acho bem difícil vocês terem uma coxinha melhor que a dele, porque é a melhor que eu já comi na minha vida. Mas o que a gente está falando e o que essa igreja tem ensinado é nos mover no sobrenatural e parar de ter tanto medo de doença, medo de tanta coisa. Eu não estou falando que a gente tem que ser irresponsável. Você tem que trabalhar, não adianta. Você ainda está nesse mundo, não acha que você vai aceitar na sua sala lá, botar um podcast de crente, vai botar o The Chosen lá e falar: mano, eu estou lendo a Bíblia. Não, pelo amor de Deus, gente. Você precisa trabalhar, mas eu acredito que vai ter que chegar o tempo, e nós precisamos, como igreja, a gente precisa começar a orar. Eu nem sei se o pastor Kesley tem visualizado isso, mas eu comecei esses dias com o Juliano, eu estava orando, e eu conseguia ver nitidamente o pastor Kesley simplesmente jogando o emprego de lado, não precisando mais trabalhar nesse emprego, e simplesmente vivendo 24 horas por isso aqui.
E a única vez a qual ele vai pegar um forklift, uma empilhadeira, vai ser quando a gente pegar e falar: pastor, a gente está mudando para o nosso prédio, pega esse pallet e coloca lá em cima. E ele vai pegar e vai colocar. Vocês vão ver, eu mentalizo essa realidade. Isso já se faz realidade aqui e aqui. Eu acredito e eu declaro. Fique de pé agora no nome de Jesus. Você precisa orar, você precisa declarar, você precisa, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, você precisa começar a falar. E essas coisas precisam ser reais na sua cabeça. Você precisa visualizar isso. Se você não consegue visualizar, comece a pedir a Deus: Deus, eu quero visualizar, eu preciso visualizar. Deus, eu quero ver o meu futuro, eu te entrego o meu futuro. Eu declaro, Deus, que esse 2024 vai ser uma bênção. Precisamos mentalizar isso. Não é vibração, não, é porque isso é a palavra. Isso é a palavra. Os anjos não vieram e começaram a construir esse mundo aqui. Deus mesmo, ele não pegou e separou com as mãos os céus das águas. Ele não começou a colocar uma lâmpada com as suas mãos para poder haver luz. Não. Ele simplesmente chegou e falou: que haja luz. E o quê? Houve luz. Que os céus se separem das águas. Se separaram. Foi assim, através da palavra. É por isso que nós temos que vigiar aquilo que nós estamos falando.